E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão. Nesse vídeo aqui estaremos revisando a aula 17. Então, solta a vinheta. Então vamos lá pessoal, nessa aula número 17 nós vamos ver novamente o conceito de eletrização. Quando eu achei que o conteúdo estava avançando, que nós iríamos estudar eletrodinâmica, que tem muita coisa legal para se falar, nós voltamos lá no início e vamos rever esses mesmos temas que nós já vimos antes. Então eu prometo que esse vídeo vai ser bem rápido. Bom, cargas elétricas. Existem três tipos: as cargas positivas, as cargas negativas e as cargas neutras. Cargas positivas são chamadas prótons, negativas são chamadas elétrons e neutras são chamadas nêutrons. Existe uma grande diferença entre eletrostática e eletrodinâmica. Eletrostática é quando um corpo carregado está parado, está em repouso, imóvel. E eletrodinâmica é quando este corpo que está carregado agora está em movimento. E aqui novamente, processos de eletrização. Eletrização por atrito, esfregar, faz com que os corpos fiquem com cargas opostas. Eletrização por contato, encostar, faz com que os corpos fiquem com a mesma carga. Eletrização por indução, apenas aproximar, faz com que haja uma separação das cargas no corpo induzido. E aqui o professor apresenta uma espécie de exercício já resolvido que fala sobre quantização da carga elétrica. Então ele diz que um grão de poeira tem uma carga de -1 nanocoulomb e pede para você encontrar a quantidade de elétrons que estão faltando ou que estão em excesso nesse grão de poeira. Bom, se a carga é negativa, então existem elétrons em excesso, não em falta, igual está escrito aqui, muito cuidado. E aí ele chega em um número aqui que é o número 6 bilhões de unidades de cargas negativas. E aí ele faz uma associação com doenças respiratórias, doenças de alergia respiratória, como rinite, entre outras. Nessa parte da aula aqui, o professor apresentou uma série de experimentos que você pode fazer utilizando canudinho. Então, esfregar o canudinho no seu cabelo faz com que você eletrize o cabelo e o canudo, e assim você pode atrair pedaços pequenos de papel ou até repelir outros canudinhos que estejam suspensos de alguma maneira. E aqui é apresentada a equação para força elétrica, equação para campo elétrico, e essa equação aqui é de potencial elétrico, não de energia potencial elétrica. Se você precisa reaver esses conteúdos, veja os vídeos anteriores, nós já explicamos esses conteúdos com mais detalhe. Exercício então. O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com o auxílio de esteiras de borracha, conforme mostra a figura, e requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamentos, eletrizando a esteira com os próprios grãos. Essa eletrização pode provocar faíscas que, no ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar, pode acarretar incêndios. Nesse processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais opostos, pessoal. Lembra? Eletrização por atrito, corpos mantêm cargas opostas. Exercício número 2. Atingido por um raio na noite da última quinta-feira, o dedo médio da mão direita do Cristo Redentor, popularmente conhecido como Pai de Todos, será restaurado. A restauração será feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assinale a alternativa que explica corretamente o fenômeno ao qual o Cristo Redentor foi vítima. Bom, se o Cristo Redentor foi atingido por um raio, significa que naquela região existia uma diferença de potencial elétrico entre o Cristo Redentor e a nuvem, acarretando então em uma descarga elétrica, que nada mais é do que uma corrente elétrica. Então, resposta correta, alternativa B. Entre o Cristo Redentor e a nuvem havia uma diferença de potencial que permitiu a descarga elétrica. Aqui na sequência nós temos um quiz onde o professor pede para você tentar explicar, fazer um relato sobre um tipo de equipamento que serve para controlar a poluição ambiente. A ideia aqui é a seguinte:
Partículas carregadas podem se encontrar no ar vagando por aí. Ao serem coletadas por esse equipamento, elas são sujeitas a uma diferença de potencial, ou seja, elas passam por dentro de um campo elétrico. Se essas cargas forem negativas, elas colam na superfície positiva desse campo. Se elas forem positivas, elas colam na superfície negativa desse campo, fazendo assim com que o ar que passe por esse equipamento esteja livre de ionização, ou seja, ele esteja livre de cargas elétricas. E aqui para finalizar, o professor usa 3 exemplos do seu cotidiano, onde nós podemos visualizar o efeito da eletrização acontecendo. Um é quando você vai abastecer carros que possuem sistema de combustível de gás natural, então é necessário você ligar um fio chamado de fio terra para assim deseletrizar, descarregar esse corpo para que não haja nenhum tipo de faísca e possa gerar um acidente. Um outro tipo de exemplo é em pinturas automotivas. O carro é carregado positivamente, enquanto a pistola ela emite a tinta carregada negativamente. Negativo da tinta com positivo do carro, isso faz então com que a tinta seja atraída para o carro, pois cargas positivas com cargas negativas geram uma força de atração. E o terceiro exemplo é um toner de tinta usado em impressoras. O toner possui várias engrenagens para que o papel deslize por dentro dele, e isso gera um certo atrito, fazendo então com que exista uma certa eletrização. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!